Olá pessoas, vamos continuar aqui nosso tutorial e agora nós vamos ver as citações. Mas antes, eu acho interessante a gente tirar alguns estilos que não serão utilizados mais, né? Isso facilitará a escolha de estilo posteriormente quando você precisar utilizar. Não vai ficar aquele monte de coisa na sua tela e você não sabe exatamente o que usar. Então vamos lá, ó. Clicando aqui, nós vamos ver, olha quantos estilos que nós não utilizamos. É interessante tirarmos os estilos que não estão sendo utilizados. Por exemplo, vamos clicar aqui em modificar, tira esse estilo da lista de estilos rápidos. Novamente, esse a gente está usando ênfase, a gente não está usando. Modificar, tirar dos estilos rápidos. Esse título 4 eu vou deixar porque pode ser que a gente precisa configurá-lo, né? A gente pode até configurá-lo e deixar, né, para ter um quarto tipo de subtítulo. Essa também a gente vai modificar e tirar dos estilos rápidos. Ó, esse forte também modificar, tirar da lista dos estilos rápidos. Citação, a gente vai ter uma citação, então a gente pode substituí-la, né? Mas como a nossa citação vai chamar citação direta, eu vou também modificar e tirar dos estilos rápidos. Vai ficar mais fácil. Modificar, tirar dos estilos rápidos. Modificar, tirar dos estilos rápidos, modificar, tirar dos estilos rápidos, modificar, tirar dos estilos rápidos, esse também. Pronto. Acho que agora nós temos todos os que estamos utilizando, né? A gente pode aproveitar aqui e modificar o 4. Ele vai ser baseado no título 3, por exemplo, certo? Aqui vamos modificar aqui a fonte, né? A fonte é Times. É 12, está correto. Tiro o negrito, porque não há motivo para ter negrito, né? O tipo mais fraco. Deixo em automático a cor. Acho que já tem ênfase para os outros títulos. Esse, por ser um título menor, eu acredito não precisar ter ênfase. Então, não vou chegar e não vou colocar nada diferenciado, né? Ok. Vamos colocar aqui no parágrafo, ver aqui o que está acontecendo. Antes dele tem 10, aqui teria que ser 6. Ok. Bem, já temos 4 tipos de títulos configurados. Agora, finalmente, vamos trabalhar com a citação, né? Para isso, eu vou escolher um pedaço aqui do meu texto para simular que seria uma citação direta. Citação direta é aquilo que você copia do autor, você está citando exatamente como ele escreveu, ou como ele disse. Então, o que você vai fazer? Vou selecionar essa parte aqui e vou colocar como se ela fosse uma citação direta. Para tanto, eu preciso ir em parágrafo e colocar um recuo à esquerda de 4 centímetros, que é o que diz a ABNT. Então, 4 centímetros, recuei. Outra coisa que eu preciso fazer no parágrafo é que há uma pequena distância, né? Quando existe, nós podemos colocar aqui 6 e 6, que é metade, para ficar separado, tá?
Bem, agora nós precisamos diminuir o texto. Não diz um tamanho específico para a citação direta. Porém, nós vamos estabelecer 10, porque fica bom para leitura, né? Então você consegue ler com 10, né? Dá uma diferenciação do 12 para o 10 e você consegue ler normalmente. Então, ficou aqui 10. Agora nós temos que chegar e colocar isso como um estilo. Para isso, nós temos que salvar seleção como estilo rápido. E nós teremos aqui um nome a ser dado. Vamos colocar citação direta. Perfeito. Agora nós temos aqui somente as configurações, as formatações que nós estamos trabalhando. Vamos agora para a questão das referências. Bem, agora nós vamos ter que buscar uma extensão para o Word para que ele reconheça as regras ABNT. Se a gente for aqui em referências, nós não temos regras, né, da ABNT. Tem outras regras de outros países, de outras universidades, como a Harvard, mas não temos aqui as regras de citação e de referências da ABNT. Para tanto, eu vou chegar e vou baixar essas regras. Então a gente vai chegar, vai ir no Google Chrome, Explorer, qual navegador você preferir. No meu caso, eu prefiro o Chrome. E farei uma busca, né? ABNT Bem, aqui a gente tem o BibWord. O BibWord é um site que tem vários tipos de bibliografia para o Word. Eu estou procurando aqui porque eu não tenho o endereço correto, mas eu vou deixar o endereço correto disponível no texto do vídeo. Então vamos lá. Bem, quando a gente entra aqui no BibWord, ele já entrou aqui o ABNT Author XSL. Tá? É um tipo de arquivo XSL. A gente vai mandar mostrar na pasta. Vamos recortar o ABNT, né? Lembrando, clicando com o botão direito, ou se não, o Ctrl X. Bem, agora nós vamos até o C, isso mesmo, o C, onde tem arquivos que a gente não deve mexer. E vamos para o Program Files x86, que aqui são os arquivos de 32 bits, tá? Está aqui os arquivos necessários para o Word. A gente vai agora em Microsoft Office, Office 14 e Bibliography. Dentro de Bibliography, a gente vai escolher Style. E nós vamos colar. Aqui vai pedir no meu caso, vai pedir uma autorização do administrador. Eu vou dar continue. Como eu sou administrador, eu posso. Se você não for administrador do seu computador, no caso de Windows 8 e Windows 10, você vai ter problemas, né? Então, já acabei de colocar aqui. Isso indica que está instalado. Porém, nós temos que reiniciar o Word. Então, fecha o Word. Vai no Word novamente. Vamos ver se deu certo. ABNT, está aqui. Vamos abrir então agora nosso arquivo. Vamos lá em recente, foi o último que a gente abriu. Vamos aqui em referências, ABNT. Perfeito. Agora nós temos aqui cadastrado qual é o nosso tipo, né, de estilo de referências, né? Qual as normas que nós estamos utilizando. Agora a gente tem que começar a colocar, né, a citação. Por exemplo, aqui
é uma citação, né? Então eu vou colocar aqui no final, certo? A quem pertence essa citação. Eu vou colocar aqui um livro que eu uso bastante, que é o do Nielsen, Usabilidade na Web. Então vamos ver como a gente coloca, né, esse novo livro nas citações, né? Primeira coisa, a gente vai chegar e coloca inserir citação. E vamos escolher nova fonte bibliográfica. Veja que a gente não tem nenhuma fonte bibliográfica nesse arquivo. Então a gente vai chegar aqui em nova fonte bibliográfica. Vamos colocar que tipo que é. Vocês vejam que tem vários tipos, né? Então, seção de livro, né, que é um pedaço apenas do livro, eu vou chegar e vou colocar livro. Certo? O autor são duas pessoas, o que já fica um pouquinho mais difícil, né? Mas não é tão difícil assim. O primeiro é Nielsen Jacob. Bem, primeiro o sobrenome, depois o nome, né? Daí a gente põe uma ponto e vírgula. Ó, se vocês chegarem e olharem aqui, ó, ele dá o exemplo como deve ser feito. Ó. Vamos para a próxima, que é uma mulher. Já coloquei os autores. O título. Aqui existe um subtítulo. Vou colocar 2 pontos. O ano que ele publicou o livro. De que ano é este livro? Bem, esse livro é de 2007. Então, 2007. Cidade de... Ele é editado pela Elsevier no Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro. A editora é a Elsevier. Bem, editora a gente pode pular, volume só se tiver. E essa edição é a primeira edição, então não precisa colocar nada. Então, ó, já fiz o cadastro do meu livro. Percebam que ele já colocou a nossa referência. Então já está lá, ó, como deve ser a referência. Feito. Agora imaginem o seguinte, vamos imaginar que mais para frente aqui eu quero fazer uma citação indireta. Então, o que é uma citação indireta? Eu escrevi com as minhas palavras, só que eu escrevi o que o autor estava dizendo. Então não é minha ideia. Certo? Quando eu resumo alguma coisa, eu tenho que dizer quem estava dizendo. A partir do momento que eu tiro conclusões do autor, aí sim é um texto meu. Enquanto eu estou chegando e resumindo o que o autor fez, eu preciso dizer quem fez. Não é porque eu escrevi com as minhas palavras que aquilo é um pensamento meu. Até porque não é bom você ter só pensamentos seus. Você precisa ter alguém que diga assim, olha, eu estou tirando essa ideia de uma pessoa que já escreveu isso, que tem mais conhecimento do que eu. Você chegar a escrever só das suas palavras, dependendo, por exemplo, se você é da graduação, do curso técnico, quem é você ainda? Você ainda precisa estudar muito para poder dizer, afirmar alguma coisa, né? E mesmo quando chega no mestrado, no doutorado, na especialização, pior ainda, porque as pessoas vão cobrar mais de você isso. Porque você não pode pegar ideias de uma pessoa e falar que são suas. Não é ético, né? Então o que acontece? Você tem que chegar e dizer que você está pegando ideias daquela pessoa. Isso é uma citação indireta. Voltando, mesmo que você escreva com as suas palavras, você fez um resumo do que a pessoa disse, isso deve ser citado. Então eu vou colocar aqui a forma mais simples de vocês citarem, mas podem usar qualquer palavra para citar, mas essa é a mais usada. Segundo, isso é uma citação indireta, né? Então eu vou ter que colocar agora a citação. Vamos colocar aqui outro livro. Eu poderia colocar aqui o Nielsen novamente, né? Mas vamos colocar outra fonte bibliográfica. Vamos lá. Vamos colocar outro livro que eu uso muito para as aulas de marketing, tá? Que é o livro da Marcélia Lupetti. Então, o nome do autor é Lupetti. O título é Estratégia
estratégica. E tem um subtítulo também. O ano de publicação desse livro é 2012. A cidade é... A editora é a... Aqui é com letra maiúscula, que é o nome da editora, né? O volume que eu estou é o segundo volume. Aliás, desculpa, a edição que eu estou é a segunda edição. Só que não é assim que se cita uma citação indireta. Então eu vou ter que editar essa citação. Então, por exemplo, eu venho aqui, uma das coisas que não terá, né, é o autor e nem o título do livro. E vou chegar e dar o OK. Então ficou só o ano. E aí eu coloco o Lupet aqui fora antes. Ó. Segundo o Lupet, vírgula. Aqui está você também, né? Lembrando que textos acadêmicos não podem ser assim. Que isso aqui é um texto padrão do Word quando a gente coloca no randômico, né? Então não é um texto ideal, né? Não seria assim que você deveria escrever. Aqui a gente só está dando o exemplo. Então quer dizer, eu coloquei. E daí lembrando que quando a gente cita algo diretamente, a gente tem que colocar as páginas. Então teremos que editar a fonte, né? Aqui também. Na fonte não, editar a citação, desculpa. Editar a citação, mas já fica a aula aqui que você pode editar a fonte, né? Então vai ter, a única coisa que não vai ter é o título e vai ter páginas. Vamos imaginar que isso aqui está na página 150. Daí eu dou OK e pronto. Página 150. Resolvido, tá? Fizemos já 2 citações, né? Vamos fazer uma terceira agora, só que agora a gente vai fazer o seguinte. Quando aqui, né, é uma citação direta com mais de 3 linhas. Nós temos citações diretas que só tem 3 linhas. Vamos imaginar aqui no estado da arte, nós temos 3 linhas, né, de citação. Bem, eu vou chegar e vou considerar que essas três linhas aqui são uma citação. Então o que eu tenho que fazer? Botar entre aspas. Vou colocar aqui, diz o autor. Vou colocar agora uma citação de internet, né, para ficar diferente. Vamos lá procurar aqui, ó, site. É um documento de um site. Para ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Vou procurar esse site para mostrar como a gente faz, né? Vou colocar aqui mix de marketing. Vou usar esse aqui do portal dos administradores. Vamos lá. Então vamos ver o que tem aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai ver é o autor, ó, Rafael Pereira. Então, ó, já copia aqui o autor. E vamos colocar aqui. Só que a gente tem que colocar ao contrário, né? Então, Pereira, Rafael. Nome da página web. Vamos colocar aqui novamente, ó. O nome da página é Trabalhando 4Ps de Marketing. Então vamos colocar aqui e voltando ao Word, tá? Só não precisa ser o marketing em maiúsculo aqui. Nome do site. Vamos ver novamente lá.
qual que é o nome do site. O nome do site é administradores, né? Aqui. Ano. O ano, se olharmos novamente, é 2012, mas só para mostrar que está aqui, ó, 2012. Então já temos aqui o ano. 2012. Ano de acesso, eu estou em 2016, então meu ano de acesso. Mês de acesso eu estou em abril. Dia de acesso, eu estou no dia 12. Agora nós precisamos da URL do site. Esse é o maior motivo que essa página continua aberta, né? O URL geralmente é mais complicado. Então você dá um copiar aqui e volta para o seu Word e coloca a URL do site. Não pode ser só a URL administradores.com.br. Você tem que colocar toda a URL do site e dá OK. Então, nós temos de novo que modificar, né? Por quê? Porque não precisa de algumas coisas. Por exemplo, o autor não vai precisar e não vai precisar do título, só vai ficar o ano. Então fica aqui 2012. E a gente coloca, diz Pereira 2012 e bota uma vírgula aqui. Agora a gente tem que colocar lá no final as referências do que a gente colocou. E toda vez você vai ter que atualizar essas referências. Por quê? Porque elas vão mudando, né? Então vamos às referências. Uma dica para não dar, às vezes quando vai dar um pauzinho por causa da quebra de página, é sempre deixar um texto normal depois dos títulos, né? Porque quando você deixa o texto normal, é dificilmente, porque de vez em quando o Word dá alguns pauzinhos, ele pula mais páginas, tá ok? Vamos voltar às referências aqui. Então agora eu vou mandar colocar a chamada bibliografia, né? Que são as obras citadas, né? Então a gente coloca aqui, inserir bibliografia, né? Vejam só, já colocou da maneira que tem que ser, tudo que você citou. E além disso, você está já em ordem alfabética, né? Então, você não tem problema. Ah, mas se eu colocar mais coisa, tal, você vem e apaga aqui as referências e coloca novamente. Ó. Apaguei. Seguindo minha dica, dá um Ctrl Z, escreve alguma coisa. Ó. Tá aí, chega aqui, né? E modifica para normal. Pronto. Tá vendo? Funciona quando você faz isso. Aí você vem aqui em referências novamente e insere novamente a sua bibliografia. Lembrando que bibliografia, né, não é o nome correto no Brasil, é referências, né? E aqui já está todas as referências. Lembrando também que é importante vocês separarem uma referência da outra. E você pode aqui modificá-las, né? Por exemplo, parágrafo. Aqui tem que ter um espaço depois, tá? De uma linha, então 12 pontos. Certo? Para separar. E também aqui no parágrafo, não é necessário criar um estilo para isso, né? Não tem recuo na primeira linha, então dá um nenhum. Pronto. Resolvido. Está aqui, você tem certinho do jeito que tem que ser o estilo ABNT. Por hoje é só e até a próxima.